Obrigada a vocês, aos amigos que eu já vi aqui, morta de saudade, a Eliana, a Janice, o Armando Queiroz, a minha casa aqui, a Cibele, e obrigada a todas vocês. Eu quero agradecer ao Fotopau. Paulo, Disseu, gente, Belém inteira chegando. Ao Eugênio Sávio, ao projeto Circuito Fotografia e Patrimônio Cultural, Memorial Minas Gerais Vale, a Nitro e a IEFA. Muito obrigada. Eu vou iniciar minha fala homenageando o Betinho. O Betinho é mineiro, eu sou apaixonada por Minas, e eu conheci o Betinho fazendo uma entrevista com ele, foi uma das sensações mais lindas que eu vivi na vida. Eu ia com ele caminhando para almoçar no Batman, que é um restaurante do Rio, e quando nós passamos por uma obra, os operários estavam sentados, comendo, quando viram Betinho passar, eles levantaram-se, aplaudiram de pé o Betinho e disseram: saúde, Betinho. Eu vendo aquele homem franzino, igual um passarinho, sendo homenageado por aqueles homens tão simples, foi uma grande emoção. Então, como nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil hoje, com pessoas voltando à fome, que já estavam livres, eu achei bem se pensar no Betinho, que passou a vida dele olhando o outro. Então, eu quero... Eu vou falar... Gente... Eu vou começar também falando aqui do Cícero Dias, porque eu tenho em comum com Cícero essa coisa do sonho. Então, eu lendo o livro dele, que é O Mundo que Vi, que eu acho que eu aconselho a todo mundo ler, que é lindo, eu tirei esse pedaço aqui da fala dele. Ele disse o seguinte: não fui um menino completamente introvertido. Sempre me entendi perfeitamente com o mistério do mundo. A tentação da pintura, desde o começo da minha existência, atenuava meu lado introvertido. O que vivia dentro de mim era o sonho, contradições que a natureza criava, o invisível e o visível, as raízes da infância, profundas mesmo, inseparáveis de mim. Vivia de costas para o realismo, ao encontro da poesia. Então, o meu trabalho, que eu vou começar a passar aí, que é desde o começo da minha fotografia até o ano 2000, e que está impresso no livro da Ipsis, que está aqui, é mais ou menos esse tempo de liberdade. Para mim, imaginar é construir, reconstruir o mundo à volta e dentro da gente. Sem essa dimensão, a luta é vazia. Imaginar antecede a ação. E essa primeira fotografia que eu vou mostrar foi um grande encontro com o botânico, com a poética, com a possibilidade de traduzir em tons de cinza, preto e branco, todo o ruído e as cores intensas da Amazônia. Um tempo de liberdade, de ir e vir sem limites. Então, eu vou projetar algumas imagens do livro e depois eu volto a falar. Tá bom? Obrigada de novo a vocês pela presença. Ah, sim. É aqui, né? Agora eu tinha de fechar para vocês. Vamos apagar a luz.
Quer o microfone também? Tem aqui. Isso é Círio de Vigia, anos 80. É bom você usar o microfone porque tem gente assistindo em casa. Isso vai dar certo. Graças. E o Trombetas. Vigia. Isso é Silêncio do Matar, é um quilombola em Óbidos. Trombetas. São Miguel do Guamá. Estou achando que esse microfone não está falando. Obrigado, será? Agora vai. Desculpa aí. Vigia. Vigia é um lugar que eu passei a minha infância. Aprendi a nadar, andar de bicicleta, convivia com meus avós muito lá. Então é um lugar que eu voltei muitas vezes. Isso tudo é um percurso seu nas suas origens, de alguma forma, né? Sim, sim. E engraçado que quando as pessoas hoje perguntam sobre a questão dos planos, que eu uso muito, vários planos na fotografia, e cada vez que vem essa pergunta, a gente repensa um pouco mais o trabalho. E até essa semana eu escrevendo para Zoom, aí me vem na memória que sempre eu procuro um olhar mais baixo, como se fosse um tamanho infantil mesmo, um olhar infantil, que é esse olhar que aumenta muito a coisa, né? A coisa fica muito maior do que ela existe, ou menor. É tipo a síndrome de Alice, né? Encolhe e aumenta. E eu reparo também que você se aproxima muito, né? Você usa uma grande angular e... Sim, tem essa história muito engraçada. Eu era muito introvertida no início, então eu queria a foto, eu ia no laboratório e recortava a imagem, aproximava no computador. Um dia o Miguel se virou e disse: Elza, vem cá, que história Miguel é o Miguel essa? Chicaoca lá. É o Miguel Chicaoca que eu fiz a oficina na Fotativa. E aí ele disse: que é isso? Você é ou não fotógrafo? Tem de se aproximar. Aí nós fomos para ver o peso, estava um senhor sentado, e eu me aproximei e empunhei a câmera. Ele deu um pulo e disse: você está me achando com cara de macaco para tirar foto? Eu fiquei petrificada, dura, assim, sem ação. E o Miguel rolando de rir atrás de mim. Eu acho que isso foi o tratamento de choque. Depois eu fui perto. Comecei a... Não levou mais bronca, não? Não. Círio de Caraparu, anos 80 também. Essas fotos do livro são todas entre os anos 80 e 80 e 2000. 2000, os primeiros 20 anos do meu trabalho. Isso daqui é a Baetetuba. Não sei se vocês conhecem os brinquedos de Miriti. É uma cidade maravilhosa, com artesãos incríveis. É como se você abrisse a caixa de Pandora. Tem tudo. Tem cavalo alado, tem... Eu achei muito interessante chegar na casa dele, ele está vendo os personagens, né, e ele com tanta inventividade, criando tanta coisa. Achei genial. Isso é Vigia também. Essa pintura mural me chamava muito a atenção nos anos 80. Eu achava que as pinturas eram um código sublimado da comunidade para exercitar a poesia. E no meu trabalho você encontra no início muito essa documentação das pinturas murais.
Isso é a casa daquela mulher monstra, né, lá do Arraial de Nazaré. Isso é uma das minhas primeiras fotos, deve ser 86, por aí. Isso é no entroncamento, lá em Belém. Também no início, 86, por aí, 87. Isso são os pássaros, é uma característica que só existe em Belém, uma dança, e isso é Salinópolis. Esse pássaro era de bandeja, era um calango, e eles saíam com um tabuleiro e levavam e dançavam na frente das casas da pessoa. Isso deve ser 86, 87. Isso é São Miguel do Guamá. Essa foto é muito interessante, porque eu gostava muito de retomar com as fotos para as pessoas que eu fotografava. E eu fui atrás da menina e ninguém encontrava, ninguém conhecia a menina, só detectaram os 3 velhinhos. A menina até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Um secretário de cultura lá colocou um outdoor para achar a menina e nunca acharam. Talvez ela não existisse mesmo. Não, eu acho que ela veio de algum interior de lá e saiu. Isso é Círio de Vigia. Círio de Vigia é uma característica, é um anjo do Brasil. São Miguel do Guamá. Minto, Caraparu. Caraparu, a igrejinha de Caraparu. Isso é Fortaleza, é Juazeiro, aliás, lá no Padre Cícero. Isso é Carajás, ferrovia do Carajás. Caraparu. Juazeiro. Juazeiro. Juazeiro também. Também Juazeiro. Esse é um encantado. Isso eu fui fazer um trabalho para a Secretaria de Cultura. E o motorista, que era do SESI, disse: Dona Elza, eu tenho de levar num lugar que a senhora vai adorar, vai ficar encantada. Quando eu chego lá, dava esse menino, era só isso, igarapé, um menino sentado, feito uma estátua, que ele nem piscava, e o único que se mexia era o cachorro. E aí, essa foto foi para a Inglaterra e eu recebi uma carta de uma pessoa que queria ajudar a criança. Fui lá também, devia ser nordestino, que estava só de passagem. Não consegui achá-lo, fiquei arrasada, porque a mulher queria mandar dinheiro para a criança. Juazeiro. Altamira, Rio das Lavadeiras. Rio Amazonas. O Espelho da Lua, que é o próximo trabalho que eu vou falar para vocês. Esse é Parisó. Isso daí é uma cidade que tem Monte Alegre e o nome original era Paris Solé, que era, e aí acabou o close para Parisó, hoje é Parisó. Isso é na divisa entre Jaécaína, entre o Pará e a Guiana Francesa. Isso eu acho que é Faro. Tenho. Isso
Esse é o Círio do Caraparu. O garotinho largou a asa aqui e foi tomar banho antes do Círio começar. Isso é Juazeiro do Norte. Isso é Juazeiro também. Isso daqui é um quilombola, agora eu não me lembro o nome. Está no livro. Essa é Vigia, é do lado da casa, da minha casa, onde eu passei a minha infância. Aqui tem uma construção em ruínas. Isso é a divisa entre o Pará e Guiana Francesa também. Isso é um quilombola também, no Pará, que eu agora esqueci o nome, no livro tem. Ai, Jesus, eu acho que é Óbidos isso. Isso aqui é Marajó. Agora não sei que cidade, não me lembro. Isso é Trombetas. Isso é Círio. Como é aquele Círio de Serragem, Capanema? Isso é Caraparu. Isso daqui é Marajó também, não sei que cidade. Isso é rodovia. Eu estava com o Luiz Braga, né, quando eu fiz essa foto. Nós íamos para Capanema. Vigia. Trombetas. Isso é Abaetetuba. Esse eu vinha de carro, é um interior do Pará, que eu me esqueço também o nome. Isso é Óbido. Isso é Oriximiná, não sei, eu acho que é Oriximiná. Isso é Trombetas. Trombetas também. Trombetas. Círio de Vigia. Acho que é a última. Basicamente, isso é o livro, né? É metade do livro. O livro tem quase 100 imagens, aqui deve ter umas 40 imagens. E você fotografa pouco lá em Belém? Belém, quase nada. Por quê? Então, porque sempre a minha meta era o interior. Quando eu me descobri fotógrafa, veio na memória logo a minha vivência com os meus avós, nos interiores do Pará. E aí foi a primeira chamada para a fotografia. Eu comecei a viajar pelos lugares sem especificar o que é que eu ia fotografar, ver se eu encontrava o que eu tinha na minha imaginação. Então, o meu trabalho, basicamente, começou assim. E aí foram surgindo os temas. Eu me encantei pelo Trombetas com os quilombolas, porque eu ficava encantada como eles usavam a água como se fosse a casa. Tudo acontecia na água. Eles faziam almoço, eles brincavam, só faltavam dormir na água. E eu tinha ido entrevistar o PRVG e cheguei lá no dia 2 de fevereiro. E descobri
que a comunidade quilombola da Bahia, ela temia muito a água, então ela pedia muito licença. E o Trombetas, eles domaram o rio, porque eles se esconderam nas cachoeiras. Até hoje você não entra no Trombetas sem um filho de lá para lhe levar, porque tem muitas cachoeiras e foi aonde eles acharam abrigo. Então aí surgiu o meu segundo tema, que eu ganhei a Marc Ferrez, que era Viagem ao Trombetas, que eu percorri todos os quilombolas, e tem algumas imagens aí. Então, depois foram surgindo os temas. Mas o meu primeiro trabalho foi totalmente livre. Eu ia atrás dos sonhos que eu tinha, de algum motivo que me instigasse a traduzir o que eu queria da imagem da Amazônia. Porque eu sonhava com uma Amazônia, com um Pará, um interior do Pará muito lúdico, que foi a minha infância. A minha infância foi maravilhosa. Assim, meu avô fazendo a boia de Meriti para eu nadar no rio, andar de bicicleta pelo interior. Então, o meu avô me instigava muito a imaginação. Se eu perguntava o nome do passarinho, ele ia dizendo, você não pergunta o nome dele? Você não pergunta porque ele é amarelinho? Você não pergunta porque ele voa? Eu perguntava, ele criava uma história mirabolante. Então, ele instigou muito a minha imaginação. E esse primeiro trabalho é baseado nessa lembrança. Aí, eu viajei com a Ângela Magalhães para dar uma palestra no Equador. E quando chego no Equador, o rapaz lá disse, eu vou te levar aonde construíram o barco para descobrir o Rio Amazonas, que era o meu trabalho. Fomos lá. Quando eu chego no rio, eu disse, gente, que maravilha. Quer dizer, aqui construiu-se o barco para navegar o rio, que nem Amazonas era ainda. E me deu a ideia de ir atrás desse espaço. E atrás, eu fiquei imaginando o seguinte, se o Orellana e o Pizarro o Orellana e o Carvajal, tivesse descoberto a Amazônia em 2010, foi quando eu fiz a viagem, que tipo de mulheres ele encontraria? E aí eu debrucei-me sobre os viajantes. Então eu li todos os viajantes. A Amazônia foi inaugurada em 1542 e o próximo navegador da Amazônia já foram 3 padres que vieram perdidos do Peru e chegaram aqui ao Pará. E depois o Pedro Teixeira, que já era em 1600 e tanto. Então, e aí foi uma sequência de viajantes. Então eu comecei a ler a descrição deles sobre a paisagem, sobre os bichos. E comecei o trabalho que é Iaci-Uaruá, as Amazonas do Rio Mar, que eu percorri o Rio Trombetas até o Espelho da Lua, que é o local onde o Carvajal descreve o encontro com as Amazonas, que vai se criar a lenda e que se torna o nome do rio. Nós vivíamos na Europa no Renascimento e a Grécia estava de volta, né, no mundo. Então, o diário do Orellana com Carvajal ficou muito tempo perdido, porque como ele larga o Pizarro no Peru com fome, eles estavam morrendo, construíram o barco para eles irem buscar comida. Só que eles não conseguiram voltar, porque tinham muitos índios. Então, eles não conseguiam parar um bom tempo até conseguir comida. Não dava para ele voltar. Eles resolveram ir em frente. Só que o Pizarro sobreviveu
e foi para a Espanha denunciá-lo. Então, muitas pessoas ficaram imaginando que o que ele contava não era verdade. Ele contava para se livrar do processo na Espanha. Mas hoje, com toda a arqueologia vindo à tona, todos os estudos da arqueologia, já se tem muita pista sobre isso. E já não se acha tão mentira o que ele contou. Então, eu vou começar agora a passar o trabalho que eu fiz, a Yaci-Waruá, as Amazonas do Rio Mar. Ela foi feita toda em cima da fala dos viajantes, e foi um projeto que me levou muito tempo. Eu li muito, eu entrevistei muita gente, gravei muita a lenda recontada, e algumas fotos fiz ipsilitre o que eu achava dos textos que eu tinha lido dos viajantes. Eu coloquei aqui alguns textos para vocês entenderem um pouquinho. Só vão me desculpar porque eu perdi a referência de quem falou o quê. Essas falas foram dos viajantes de 1600 até 1800. Lakodamine, vários que passaram pelo Amazonas, e como eles iam descrevendo o espaço que eles viam, para vocês verem que como se forma a fama de magética da Amazônia. Por que se tem muitos fotógrafos bons? Porque a gente convive, além das histórias que se conta da Amazônia, é um espaço muito imagético que já chama a fotografia. Os próprios navegadores, quando desenhavam, porque a primeira mulher a fotografar a Amazônia foi a Otile Coudreau, que é uma das viajantes. E antes eram os pintores que vinham, os desenhistas, eles desenham fotograficamente. Então eu vou mostrar, está na sequência, eu vou mostrar o início do meu trabalho, tá? Esse dilúculo é o amanhecer, tá? Essa palavra. Eu tô com um cachorro aqui na boca. Com a chave aqui na boca. Você vê a imagem que ele cria da transparência da água, da lâmina de vidro. E aí, já deu para ler? Muito bom o texto, né? Muito viajante. E você vai leva ver, para a imagem, né? E você vai ver a descrição em palavras que é fotográfica. E aí eu chego no Espelho da Lua. O Espelho da Lua, ele tem só existe uma família morando no Espelho da Lua até hoje. E na época que eu fui, não tinha mapa náutico, porque ele tem uma falha no satélite ali. E ele tem uma geografia que a Lua espelha na água pela localização do lugar. Então, o lago lá em cima intitula-se o Espelho da Lua. E é lindo, ele é super translúcido. E essa lâmina que ele fala, essa transparência da água, está toda aqui. Isso aí é a sombra da mulher na água. A cuia que está acima d'água. Então, isso é o Espelho da Lua, e essa é a filha do seu Francisco, que é a única família que mora lá. Aqui é uma
senhora que mora no Inhamundá, e ela vive só numa fazenda, criando cavalo, bichos. Esse projeto, eu entrevistava as pessoas que viviam sem homem ou que dominavam os homens, que eram uma das coisas que eu descobri nesse processo todo de pesquisa, é que é muito forte o matriarcado no Inhamundá. Isso eu vou falar mais na viagem, que eu vou mostrar na fala das viagens. Essa moça, ela era casada, mas ela trabalhava e ela que sustentava a família. Ele ficava fazendo a comida. Eu vou mostrar na viagem a foto do marido dela. Tudo era um deslumbramento para o olho, tudo. E engraçado que até hoje é. Então, as pessoas convivem muito com os animais, quase todas as casas criam os animais. Sim, o que eu quero relatar para vocês é que no ano que eu fiz a pesquisa, 2010, a Amazônia passou pela maior seca. Eu fiquei horrorizada de ver o rio seco, aquele enorme rio, quase um deserto. Inclusive secou rios, as pessoas ficaram ilhadas. Em seguida, eu fiz um projeto exatamente alertando, foi a deriva, porque eu me senti na obrigação. Eu, 32 anos viajando pela Amazônia, trazendo imagens, vi a situação que a Amazônia passou. A história dessa mulher é muito forte. Ela tinha um marido, o marido abandonou-a, ela criou todos os filhos e a única coisa que ela ficou do marido era a foto. Ela cortou a foto do marido. Então ela apagou o marido da vida. E ela estava muito forte me contando a história dela. Quando eu fiz a filmagem, que eu pretendo fazer um filme, ela desatou a chorar. Parece que estava aquilo escondido nela, né? E eu mexi na ferida. Mas mulheres muito fortes, eu vi muito impressionada com a sobrevivência dessas mulheres na Amazônia. Essas florezinhas, é ela que constrói, ela vive disso. Ela vende as flores. A casa dela é para essa arara. Ela tem na sala, é a sala da arara. Ela forrou a casa toda de chita e colocou os puleiros da arara. Então, tu entras na casa, é isso. É uma paixão essa arara com ela. Essa aqui é uma senhora também que sobrevive vendendo tucumã. Esse fruto só existe na Amazônia e ele é feito, o caroço dele, colares, anéis. Então ela vende para artesão. Ela sobrevive com as filhas, as netas, vendendo esse. Isso aqui foi interessante, eu achei, porque eu nunca tinha visto uma mulher no açougue. Lá em Inhamundá eu achei.
homens novos. Então, sempre aquilo, o espanto, né? Tudo era diferente. Aí, aqui eu quero contar a história disso. Essa foto, ela foi feita em cima de uma fala do seu Francisco, o que mora no Espelho da Lua. Ele me contando sobre os sonhos, e aí eu pergunto para ele, existe a possibilidade de se escolher o que sonhar? Ele me responde, se bicorar e pensar muito, sonha. O senhor já sonhou com as Amazonas? Eu tive sonhos aqui com uma moça que saía debaixo da rama, no Lago do Espelho. Eu passei a ver uma menina clara, loura. Nessa formatura saía essa moça. Ela veio 5 vezes aqui no sonho comigo, só que não falava o que queria. Aí depois eu passei a contar o sonho e ela desapareceu. Quer dizer que não se pode contar o sonho que desencanta? Seu Francisco responde, não podemos contar o sonho. O seu pai lhe contava como eram as Amazonas? Ele contava que eram umas índias claras, louras, bonitas. Os olhos dela eram o tipo de um civilizado. Não eram índios como esse que tem agora. Aí eu construí a fala dele, eu encontrei essa menina numa das viagens lá, e fiz a segunda imagem, ela desaparecida, em cima da fala do seu Francisco. Aí, eu tinha essa lenda, ela vive entre o real e o irreal. A maneira de eu colocar a irrealidade foi quando eu começo a fotografar abaixo d'água, né? Para representar o sonho. Aquilo que tu não sabe se é verdade ou se é mentira. Eu não sei se vocês conhecem pirarucu. É uma das coisas mais lindas que tem os peixes. Então, aqui é o rabo do pirarucu. Ai, sim. Você vê, essa fala é de 1600. E aí, eu viajando em 2010, eu encontrava os jacarés assim. É muito gozado, porque eu levei uma amiga que é artista também, que é a Luciana Magno. Ela estava filmando, ela dizia, Elza, ele vai pular dentro do barco. Ela apavorada, porque nós estávamos muito próximos dele. Eles ficam assim, em monte, na passagem. É a mesma fala do cara lá em 1600. Então não mudou quase nada. Hã? Alguém perguntou alguma coisa? Tá cheio de peixinho lá. Tá. Pois é. Não, só tem peixinho. Não dá para colocar o jacaré muito perto. O jacaré, depois ela mergulhar. O jacaré tem uma foto minha preto e branco, um garoto pegando. O jacaré está no livro. Eu não projetei aqui, está no livro, é no Marajó.
Isso ele mostra como domesticava os pássaros que não eram comuns. E aqui... Então, sempre eu me baseei na fala, mais ou menos, para criar essa dubiedade, esse lado claro e escuro da história. Sim, sim. Aqui não. Aqui é uma pescadora que eu encontrei lá, já tatuada, e linda, ela é linda. Olha, ela é linda. Isso é uma parede lá. É muito visual tudo. Isso daqui é uma pintura dos anos 20. Ela vivia no bar e eu achei muito interessante porque os anos 20 nós tivemos Mário de Andrade, né, com a Semana de 22, e tentando buscar o olhar do Brasil, né? A brasilidade. E está um cara pintando lá no Amazonas isso, né? Que eles estão discutindo na arte aqui em São Paulo. Essa história dessa moça é genial. Eu a vi passando do barco, andando a cavalo, parei e a entrevistei. Ela era casada e com os filhos, só que ela resolveu que ela gostava de mulher, não era de homem. E foi pedir a separação para o marido tirou todos os filhos dela. E ela foi para a justiça. Agora, ela morando em Inhamundá, a justiça que ela teria de ir era Santarém. Então, ela fazia um percurso enorme e ganhou a guarda dos filhos. Ela vivia na fazenda hoje com os filhos, ela me contou. Então, você vê como a mulher é forte e ela... Em Inhamundá não existe luz elétrica, não existe televisão. É um lugar muito recôndito, vocês vão ver na viagem. Eu vou mostrar para vocês, em Inhamundá. Isso daqui é a representação do encontro das Amazonas, porque a lenda dizia que elas se encontravam com os homens e depois davam para eles o muraquitã, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem uma tese de mestrado do Romero Xismene, que ele diz que essa lenda perdura porque quando o Orelhano e o Cavarral chegam no Amazonas, eles encontram as lendas indígenas, também da mesma história, que são as Icamiabas. Então, cria força por isso. E eu quero contar para vocês também que Colombo, quando descobre a América, conta a mesma lenda. Então, essa lenda, ela existe 700 anos antes de Cristo, foi a primeira referência nas pinturas, achados arqueológicos, e Heródoto, que foi o primeiro historiador, a conta. E no Homero, da Odisseia, né, elas brigam na Guerra de Troia. E aí elas perdem a guerra. Aqui terminava, a exposição terminava nessa imagem. Aí eu vou... já tenho uma fala.
achei muito legal esse final dele, onde ele fala como eles iam entender se não existia o rio na Bíblia, se era um mundo novo que nem a Bíblia continha, né? Então, a fauna não era embarcada na Arca de Noé, não existiam os rios, não foram alagados pelo dilúvio. Aí a próxima eu vou mostrar a exposição montada, tá? Esse é o convite. Eu ganhei a Bolsa Marque Ferrez pela segunda vez, essa segunda bolsa, a primeira foi o Trombetas. E eu fiz o seguinte, aqui eram as duas imagens, tinha uma TV na terceira imagem, na horizontal, aonde estava em câmera lenta, a menina tirava a cuia do rio oferecendo a água. E muitas pessoas diziam a foto se mexeu, porque eles achavam que era a terceira imagem, mas era uma filmagem em câmera lenta. Tinha o barulho dos passarinhos, e ela foi toda montada em dípticos, trípticos, tamanho 50 por 70 cada imagem. Isso foi exposto lá em Belém? Em Belém. E eu finalizei essa exposição com essa caixa de acrílico, com a terra do Nhamundá que eu trouxe. E essa pintura foi uma pintura que eu pedi para um pintor, Naif, lá do Trombetas, pintar o final da carta da Orelhana. E eu vou colocar, 1 minuto e meio, é rápido, o final da carta, que é o Marto Maués, que relata. Então tinha um MP3 atrás e tu podias escutar. Pode. Esse final. Aqui demos de chofre na boa terra e senhorio das Amazonas. Estavam estes povos já avisados e sabiam da nossa ida, e por isso nos vieram receber no caminho por água, mas não com boa intenção. Chegando perto, como o capitão os quisesse trazer a paz, começando a falar-lhes e a chamá-los, riram-se eles e faziam burla de nós, aproximavam-se e diziam que andássemos, pois ali abaixo nos esperavam para prender-nos a todos e levar-nos às Amazonas. O capitão, ofendido com a soberba dos índios, mandou que atirassem neles com as balestas e arcabuzes, para que pensassem e soubessem que tínhamos com que os ofender. Quero que saibam qual o motivo de se defenderem os índios de tal maneira, ao de saber que eles são súditos e tributários das Amazonas, e conhecida a nossa vinda, foram pedir-lhes socorro, e vieram 10 ou 12. A esta nós as vimos, que andavam combatendo diante de todos os índios como capitães, e lutavam tão corajosamente que os índios não ousavam mostrar as espadas, e ao que fugia diante de nós o matavam a pauladas. Eis a razão por que os índios tanto se defendiam. Estas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, entrançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas suas vergonhas, com os seus arcos e flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como 10 índios. E em verdade houve uma dessas mulheres que meteu 1 palmo de flecha por um dos bergantins, e as outras um pouco menos, de modo que os nossos bergantins pareciam porco-espinho. Então aquela imagem da caravela era representando, cheio de flecha, era o porco-espinho que eles falam. E aí eu vou encerrar, que já estamos sem tempo, a viagem, tá? Então, esse daqui é o mapa mostrando o Pará de um lado e o Amazonas do outro, o rio Nhamundá. A primeira equipe, eu fiz 2 viagens, cada uma de 15 dias, isso só para finalizar. Eu fiz outras para entrevistar as pessoas. A segunda equipe da segunda viagem
Esse daqui era o barco que eu alugava, nosso giral. A rede que eu dormia, que não tirava a rede, era o dia e noite ficava. O tipo de bicho que a gente encontrava na viagem, essa borboleta feita de folha. O meu barco fantástico. Ele à noite tinha luz azul, era uma figura, o seu Primoca, que é o dono do barco. Daqui as pinturas que eu encontrava, que pareciam as minhas fotos, eu achava, a pintura. Essas são as paisagens que se passou. Isso aqui é o espelho da lua, como estava em seca, olha a extensão de praia. E o espelho da lua fica em cima dessa serra aqui. Toda vez que eu vejo pássaro passando, eu só me lembro do Cabral, né? Terra à vista. Olha o rio Amazonas, a seca. Tipo de morada que tu encontras. Aqui é uma coincidência. O Carvajal fala que existiu aí a cidade toda de pedra. Eu encontrei. Né? Eu acho que pulou aqui uma... Isso daqui é a relação das casas com a mata. Elas ficam quase miniaturas. Esse é o marido daquela moça que eu lhe falei. Aqui é a cidade de pedra. É a cidade toda feita de pedra. E o Carvajal fala na carta. Outra característica, eu achei muito matriarcal. As santas eram todas mulheres padroeiras das cidades. Todas as cidades eram mulheres. Aqui eram duas crianças que queriam que eu os fotografasse. Eu dizia, não, eu estou fotografando só mulheres. Aí eles me aparecem com esse manequim. Eu morri de rir. Olha, eles dois, eles me perseguiam. Aonde eu ia, eles iam. E aqui, essa para encerrar, mostrando a saída do minério. Olha a proporção. Os barquinhos e os navios levando minério até quando, eu não sei. Então, aqui eu encerro. Essa viagem foi quando? 2010. É louco as histórias que ela conta, que vou pegar um barco para ir. Eu falei, mas quanto tempo? Não, você dorme a noite inteira, chega no dia seguinte, assim, é uma dimensão que é da Amazônia ali, que é... Vocês todos têm de ir, vocês voltam outras pessoas da Amazônia. Olha, é um lugar lindo. Espero que continue ainda, porque tá difícil. Alguém quer perguntar? Só ela pergunta primeiro aqui. Eu queria perguntar como que foi na sua carreira essa aproximação com o objeto a ser fotografado. Que no início você recortava, né? Depois eu vejo nas suas fotografias que a gente está dentro ali, tá? Super próximo. Eu morei um ano na Suíça e aprendi um alemão muito... E cheguei lá, era dialeto. Aí eu disse, pronto, então muda. Né? Alemão e dialeto, já viu. Aí eu descobri que o olho fala. E tem vezes que eu nem peço, eu peço com o olhar. Eu sei que eles deixam. É depois da foto que eu vou conversar. Porque eu fico meio que possuída. Quem fotografa comigo sabe. Eu preciso ter um tempo expandido. Eu fotografo muitos filmes porque eu espero que aconteça o que eu quero que aconteça.
mas às vezes nem sempre eu volto com foto. O meu trabalho, de um para outro, no mínimo 3, 5 anos, porque eu levo a pesquisa, eu adoro ler. As pessoas dizem que eu gosto muito mais de ler, de fazer a pesquisa até, do que fotografar, e cada vez eu estou achando também. Então, essa relação com o outro, para mim, hoje eu tiro de letra, é muito próximo, e às vezes nem tem fala, é só o olhar mesmo. Eu descobri que o olho fala, né? E aí foi fácil, é fácil. Tu sabes quando tu não queres, eles te falam com o olhar que não querem fotografar, então tem de respeitar. Bom, eu quero saudar essa fotógrafa maravilhosa, Dona Elza Lima, e fazer o convite para você fotografar Minas, né? Claro! Venha fotografar Minas. Eu tenho uma homenagem a Minas, que eu já ia me esquecendo. Dá para fechar um minutinho? É rápido. E quero parabenizar o projeto, viu, Eugênio? Parabéns a todas e todos. Eu fiz uma homenagem a Minas, ao Alfonso Guimarães e Ismalha, tá? Quer o vídeo? O vídeo, rapidinho, é rápido, é um minutinho. Estamos tranquilos. Eu amo tanto essa terra que eu acho que em alguma encarnação eu fui mineira. Que terra boa, gente. Drummond, Guimarães Rosa, Betinho, Darcy. Que é isso? Que terra é essa? Eu venho. Vocês conhecem, né, Ismalha, do Alfonso Guimarães, ou não? Então leiam depois, que vale a pena. O Alfonso Guimarães, para variar, é mineiro. E poeta, é lindo, Ismalha. É lindo, acho que entrando Ismalha, Alfonso Guimarães, você lê, vale a pena. Só vai entender o vídeo quem lê o poema. E é uma mulher que enlouqueceu, queria a lua do céu, queria a lua do mar, criou asa e o Alfonso a geração do Alfonso foi que teatralizou a poesia. Ele, na época dele,